Meu querido, vota no IBEST. Todos os dias você pode votar. Um voto por dia. Você me ajuda? Vota aí. Vota aí, vai. Vai lá, não custa nada. É só votar. Melhor influenciadora de política do Brasil. A gente vai ou não vai? E vão pra cima. Bota, bota, bota. E toca, toca, toca. E vota, vota, vota. Vou falar uma coisa para vocês aqui. E o Trump vai colocar o FBI e a CIA atrás do Flávio Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e toda a galera? Porque é o seguinte: onde tem organização criminosa é terrorista. Segundo Donald Tranqueira, aonde tem Comando Vermelho, aonde tem PCC, tem terrorista. E se tem terrorista, o governo americano pode chegar, prender, pegar, matar, jogar bomba e tal coisa. E agora? O que eles vão fazer? Porque é o seguinte, não sou eu que estou falando. Não foi, né? Foi inclusive um periódico de direita que a gente sabe. Não foi verdade? Foi. A Folha de São Paulo revelou que tem um banco que é uma Fictex, que é uma financeira, que a polícia já entende que é do Comando Vermelho, que passou 20 milhões o filme de Bolsonaro. Andréia, não sou eu que estou falando, não. A Folha de São Paulo que soltou uma matéria grande ontem, com provas, com documentos, dizendo que essa financeira que é do PCC, segundo a investigação da Carbono Oculto, que está em tramitação, inclusive, essa financeira passou 20 milhões para o fundo Havergate, que é o fundo do Paulo Carlisto, advogado de Eduardo Bolsonaro, que disse que ali que pode ter ido para o filme. Que filme que é esse, né, gente? Porque o filme do Pangaré não foi. O filme do Pangaré não vale nem 1 milhão. Então tem PCC. Se tem PCC, é terrorista. Se tem terrorista, cadê a CIA? Cadê o FBI? Cadê os militares dos Estados Unidos? Para isso eles não vão servir, não, né? Mas ficar atazanando, tentando sabotar o governo, chantagear o governo, né? Para ter as benesses, terras raras do Brasil, petróleo e tal coisa, como fez lá, tá roubando da Venezuela, tá tentando roubar do Irã, né, tranqueira? E não consegue. Então, assim, cadê? Tem que ir atrás. Onde tem um PCC, tem terrorista. Então, a gente tem que informar para o Donald Tranqueira. Que a Folha de São Paulo falou que tem PCC envolvido no filme de Bolsonaro. Vai mandar SWAT? Para pegar? Pois é. Ei, Jesus, Dark Horse. Filme de Bolsonaro entra na mira da Polícia Federal por elo com Master e lavagem de dinheiro do PCC. Foi a matéria ontem veiculada pela Folha de São Paulo. 20 milhões do PCC ali rodando, circulando o filme de Bolsonaro. É mole ou você quer mais? Aí veio o Flávio Bolsonaro, né? Não responde nada. Flávio Bolsonaro está correndo da imprensa. Aí ele está viajando no Brasil com um curral eleitoral. O que é isso? Eles pegam os cabos eleitorais, que são quem? Os assessores dos políticos, deputados estaduais e vereadores. Presta atenção nisso aqui, gente. Os deputados estaduais do PL e os vereadores do PL estão sendo escalados para comparecerem com seus cabos eleitorais, assessores, aderentes, consequentes, amante, esposa, parente, a galera da igreja, nos eventos espalhados pelo Brasil do Flávio Bolsonaro. Por isso que eu estou falando, o Flávio Bolsonaro está viajando pelo Brasil e ele está cercado pelo curral eleitoral da galera do PL para fazer de conta que o povo está apoiando ele. Aí a imprensa está lá para esperar ele. Ele sai pela tangente e corre da imprensa. Eu nunca vi uma pessoa que é candidata para um cargo político correr de imprensa. Geralmente, eles querem o quê? Eles querem holofote, para aparecer mais e tal coisa. O Flávio não. O Flávio está correndo da imprensa, aí vai para o curral eleitoral para falar merda.
Ele tá lá no Pará, né? Vou te mostrar. Aí ele veio falar do PT e vem falar de Comando Vermelho, vem falar de organização criminosa. É como se o PT que fosse vinculado, sendo que ele tem que explicar, e ele está fugindo da imprensa e não explica. Primeiro, o áudio pedindo milhões para Daniel Vorcaro. Ele não explicou. Ele mentiu e ficou feio, aí ele disse pelo não me disse. Aí vazou agora a planilha. O Intercept publicou a planilha de pagamento, que não foi só 60 milhões, não. Foi 78 milhões, segundo as contas da planilha que o Intercept revelou do pagamento na conversa com Daniel Vorcaro, o Thiago e o Fabiano Zettello. A planilha lá dá 78 milhões. O Flávio até agora não explicou. Que planilha que é essa? Ele recebeu esses valores? Não explica nada. O primeiro pagamento, essa data é importante. O primeiro pagamento foi dia 13 de fevereiro de 2025, do ano passado. Foram 2 milhões de dólares que Daniel Vorcaro enviou para o fundo lá no Texas do advogado do Eduardo Bolsonaro, Paulo Carlisto. 13 de fevereiro do ano passado. No final desse mesmo mês do ano passado, o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro abandonou o cargo de deputado federal, ganhando 50 pila, ganhando 50 mil reais quase, e foi para os Estados Unidos. O que ele foi fazer lá, André? Foi atacar a Suprema Corte, foi atacar o Supremo Tribunal Federal, o governo Lula veio com tarifaço, aplicação da lei Magnitsky, suspensão de visto de autoridades, mas pelo que tudo indica, ele foi lá, para captar os milhões que foram enviados. Numa pancada só, 13 de fevereiro, foram 10 pila, 10 milhões. Talvez agora a gente entenda por que ele abandonou um salário de 50 mil reais e foi para lá. O Flávio ficou para cobrar e ele foi para receber. E agora a gente descobre, tem o áudio, tem a planilha de pagamento. Folha de São Paulo revela que uma financeira do PCC passou 20 milhões para esse mesmo fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro. Saiu ontem uma matéria grande da Folha de São Paulo. E agora? Cadê o Trump e o FBI e a CIA e os militares para pegar a organização terrorista aqui no Brasil? Eita. O buraco é feio, gente. Ih, tem uma outra casa. Apareceu nova casa. Você sabe que o Eduardo Bolsonaro, sem salário, sem nada, mora em uma casa no Texas, no mesmo local, no mesmo estado onde fica o fundo Havergate, onde foi os 78 milhões, pelo que tudo indica, de Daniel Vorcaro, para esse fundo lá no Texas. Ele mora em uma casa, diz que ele não tem salário, porque não tem serviço, o serviço deles foi sempre ser político, ele não tem outro serviço. Aí ele abandonou o cargo e foi para lá. Aí tem uma casa lá que ele mora. Ele diz que a casa não é dele, que a casa é alugada. A casa é num resort, num condomínio fechado, e a casa vale 6 milhões de reais. Isso a gente já sabe. E ele falou que paga aluguel. O aluguel da casa é 30 mil reais por mês. Aí agora descobrimos uma nova casa. Essa nova casa é onde Eduardo Bolsonaro, quando viaja para Dallas, ele recebe, faz reuniões e fica hospedado nessa nova casa. Vou te mostrar aqui. Aí você fala assim, Andréia, quem é dono dessa nova casa? Adivinha? Tá aqui, ó. Essa primeira casa aqui, a meio de vermelho, com piscina e tal e coisa, é a casa que o Eduardo Bolsonaro mora hoje, que ele diz que paga aluguel de 30 mil reais por mês, sem ter renda, né? Porque ele abandonou o serviço dele aqui no Brasil. Essa outra casa aqui é uma residência que fica em Arlington,
nos arredores de Dallas, onde Eduardo Bolsonaro recebe aliados do Brasil e quando vai para lá, ele fica nessa casa. Quem é o dono dessa casa? Outra coincidência. É o sócio do Eduardo Bolsonaro. Ou ex-sócio, não sei. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele tinha, eu não sei como está agora a situação dele, mas enquanto deputado federal, ele tinha um CNPJ. Ele não era o sócio administrador, porque ele não pode ser. Quem era esse que eu vou te mostrar agora? Mas ele era o dono, porque ele tinha quase mais de 90% das ações da empresa. Ele tinha uma empresa. Empresa de qualificação, de prestar curso, vender curso. Pois é. O sócio dele, que na última prestação de contas da Receita Federal, não tinha praticamente nada. Não tinha nada. Agora ele diz que é dono dessa casa aqui, ó. Que a gente sabe que é muito caro nos Estados Unidos, viver nos Estados Unidos e casa, comprar casa, tudo é muito caro. Olha aqui quem é o dono dessa casa, que o Eduardo Bolsonaro usa. Tá aqui, ó. É esse aqui. Master, ex-sócio de Eduardo Bolsonaro, foi escalado para propagar narrativa de perseguição ao Banco Master. É esse aqui, ó, que tá aqui, que é ex-sócio do Eduardo Bolsonaro, que a empresa dele deve ter sido dissolvida, porque a empresa dele era no Brasil, e ele teve as contas bloqueadas, teve tudo bloqueado, então a conta dele deve estar a empresa dele deve estar paralisada, por isso. Então, por isso que esse aqui deve ser ex-sócio. Esse ex-sócio aqui é dono dessa casa aqui, que o Eduardo Bolsonaro usa lá em Dallas, próximo de Dallas. E esse ex-sócio dele foi escalado para propagandear nas redes sociais narrativa de perseguição ao Banco Master. Notadamente, quando estava próximo de estourar o esquema da fraude do Banco Master, esse sócio do Eduardo Bolsonaro foi um dos que mais propagou nas redes sociais que era uma perseguição ao Daniel Vorcaro, porque Daniel Vorcaro, junto com Fabiano Zettel é o principal agente de financiamento de Daniel Vorcaro, é cunhado de Daniel Vorcaro, casado com a irmã do Daniel Vorcaro e que também está preso, Fabiano Zettel. Aí ele começou a dizer que era perseguição contra Daniel Vorcaro porque o grupo, na pessoa do Fabiano Zettel, foi o principal doador da campanha de Bolsonaro. Oi? Exatamente isso. Fabiano Zettel foi o maior doador da campanha eleitoral de Bolsonaro em 2022. Ele deu, enquanto pessoa física, da conta particular dele, 3 milhões na conta de Bolsonaro, na conta eleitoral em 2022. E ele foi também o maior doador da campanha do Tarcísio de Freitas ao governo do estado de São Paulo. Aí esse sócio do Eduardo Bolsonaro, à época, quando começou a falar que estava tendo fraude e tal, ele começou a falar que não, isso era perseguição a Daniel Vorcaro, porque Daniel Vorcaro tinha sido ali o maior doador da campanha junto com o Zettel, o agente financeiro dele. Aí você pode falar, não, tudo isso é coincidência, Andréia. Não é coincidência. Tudo isso é consequência dessa organização criminosa, onde esse ex-sócio do Eduardo Bolsonaro é nada mais, nada menos do que um laranja, pelo que tudo indica. Ele é tipo Karina Gama, foi usado para ser laranja. Já falei para vocês que vão aparecer a cada dia mais pessoas, mais imóveis e mais situações. Por quê? Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro.